pessoal, feliz quarta-feira, como vocês estão? Vamos com a Escola da Inteligência, vamos finalizar nossa apostila? Vamos entrar agora no bairro do respeito. Então vocês vão ler a história, a vida é feita de sim e não, os limites são importantes, e vocês vão fazer essa leitura nas páginas 117 e 123 do seu material, ok? Para vocês darem continuidade nesse vídeo, vocês podem fazer a pausa, tá? E aí a gente retoma fazendo as falas seguintes. Então, vou fazer um resumo. Então, a Carol conhece a Floresta Viva junto com o Cacá e eles acabam conhecendo, então, a Sassá, a Tatá, o Pepe e o professor Corujão. E aí eles vão falar sobre disciplina. Eles acabam se questionando o que seria isso. Qual é a finalidade da disciplina? Depois eles vão usar um outro termo. Qual a finalidade do respeito? Onde que eu utilizo? Como que começa? Por quem deve começar o respeito? E aí o professor Corujão fala sobre a guerra e a destruição da espécie humana, que nós seres humanos acabamos discutindo, brigando e matando a nossa própria espécie por desejos, por poder, por fatores que muitas vezes nos prejudicam ao invés de unir toda a nação. E aí eles falam sobre o ser eu maduro, quando eu sou o protagonista da minha história, quando eu consigo fazer as práticas da minha vivência, quando eu sei pedir do diferente do exigir. Ai, mãe, eu posso ter tal coisa? Diferente do mãe, eu preciso ter tal coisa. Dê um jeito, vá lá e compre porque eu quero. Então, nós precisamos ter essa dosagem do saber pedir e do exigir. Muitas vezes nós precisamos entender aquilo que nós estamos precisando de fato para nós podermos nos dirigir aos nossos familiares, que é quem por enquanto está provendo o nosso sustento, as nossas necessidades, para que a gente saiba um jeitinho bem gostoso, bem educado de pedir, ao invés de nós ficarmos exigindo. E também a diferença do sim e não. Como é a minha postura referente a essas palavrinhas? Será que eu sou mais usual do sim e mais repelente do não? Será que eu sei dosar quando os meus pais me dizem não, aceitar, compreender a situação? Por que tudo aquilo foi acontecendo e os meus pais não permitiram? Quando que os meus pais me permitem um sim? O que eu fiz para merecer aquele sim, tá? Então, a história se resume nesses fatores. E aí, dando continuidade, nós vamos falar sobre 4 tipos de respeito, né? Temos, então, o respeito a nós mesmos, que é quando eu começo a me respeitar como eu sou, eu me aceito como sou e eu começo a cuidar de mim. Aí nós temos o respeito ao próximo, que é quando eu olho para o outro, quando eu respeito o outro, quando eu conheço a história do outro e eu tenho educação com ele, né? Eu tenho um jeito educado de me portar, de respeitar a pessoa que está próxima a mim. O respeito à natureza, que é não consumir demais, que é não poluir a natureza, que é eu fazer alguma coisa dentro da minha casa que contribua com o planeta. E o respeito a tudo que temos ao nosso redor, o respeito que eu tenho na minha casa, na minha escola, quando eu não saio destruindo as coisas na minha frente, quando eu não prejudico os estabelecimentos. Por exemplo, eu vou na escola e não fico rabiscando as paredes, as carteiras, porque isso é um desrespeito, né? Então, quando eu tenho respeito a tudo que está ao meu redor e a tudo que eu tenho, eu ganhei um brinquedinho novo, não vou destruir. E isso a gente precisa ir se educando para que a gente possa ter respeito pelas coisas. E é isso que o nosso material pede que tenhamos. Respeito a nós mesmos, respeito ao próximo, respeito à natureza e respeito a tudo que temos ao nosso redor. E o sim ou não? Será que eu sou aquela pessoa que aceita o sim? O que você sente quando alguém lhe diz sim para algo que você deseja? Eu acho o máximo, né, gente?
Poxa, é muito bacana, é muito legal. Mas e quando eu desejo alguma coisa e eu recebo um não? Qual que é a minha postura? Saio chutando, brigando, quebrando, destruindo, xingando, gritando, fazendo um auê. Eu fico muito frustrada, eu fico irritada, eu fico querendo destruir meio mundo. Ou eu, poxa, deixa eu tentar entender o que aconteceu para eu receber esse não. Acho que meus pais agora estão numa fase meio complicada financeiramente, eu não vou poder ganhar aquele joguinho novo que eu pedi. Mas tudo bem, assim que melhorar a situação, eu acredito que eu possa receber esse presente. Então agora no momento eu preciso esperar que as coisas se acalmem, que as coisas se solucionem, para que daí no final eu possa novamente fazer esse pedido e quem sabe eu receba um sim, né? Nós precisamos entender que o não é necessário, que ele também nos constrói, que ele também nos forma e que é essencial para a nossa vida, né? Quando os seus pais ou as pessoas que são responsáveis por você lhe dizem que você não pode fazer alguma coisa, como que é a sua reação? Já pararam para pensar como é você, enquanto filho, muitas vezes enquanto aluno, quando você pede para alguém responsável e esse alguém lhe nega alguma coisa? Você pelo menos questiona, mas por que eu estou recebendo esse não? Eu preciso entender, eu quero saber o que eu preciso melhorar para que eu possa receber um sim. Ou você sai gritando, fazendo aquele berreiro porque não conseguiu alguma coisa. Como é sua postura, né? E você já ouviu a palavra disciplina? O que você entende por disciplina? Aqui nós temos dois momentos. A disciplina enquanto conteúdo de escola, né? Disciplina de português, a disciplina de matemática, que são as matérias que nós costumamos falar, e a disciplina, que é aquela limitação. Eu preciso parar, eu preciso focar, eu preciso me concentrar para realizar alguma coisa. Por exemplo, estou em dieta. Não é o meu caso, né, gente? Que se eu fizer dieta eu vou virar a primeira mulher invisível do mundo. Mas assim, estou em dieta e eu preciso ter uma disciplina alimentar. Eu preciso entender que determinados alimentos eu não posso comer nesse momento e eu preciso comer alimentos saudáveis e praticar esportes, praticar exercícios físicos, ter disciplina todos os dias, preparar uma comidinha saudável e fazer lá o meu momento de exercício. Isso é uma disciplina, né? Você já pensou que nem tudo o que queremos nós podemos ter? Alguma coisa, ela faz com que eu entenda que o não é ruim, mas o não é ruim. Às vezes eu quero alguma coisa que para aquele momento não vai me fazer bem. Então, os pais já estão me prevenindo com o não, né? E aí vocês vão responder a página 127. Por que temos horários estabelecidos para cumprir? Por exemplo, horário para chegar em casa, horário para comer, horário para brincar, horário para estudar. Qual a finalidade? Você considera importante que as pessoas que cuidam de você lhe digam não algumas vezes? O não faz bem? Você se acha uma pessoa que precisa só do sim? Ou você também vê algo positivo no não? Por que temos que dormir cedo? Por que eu não posso dormir a hora que eu quero, a hora que me dá vontade? Principalmente agora na pandemia, que a gente não tem, assim, aquela obrigação de estar em determinados lugares no horário exato, né? Por que não podemos dirigir veículos sem habilitação? Sair, bem vida louca por aí, pegar um carro, eu vou viajar, não tenho carteira, não tenho noção nenhuma, mas eu vou dirigir. Sem ligar o carro de alguma coisa. Por que nós precisamos frequentar a escola? Aí chegou a perguntinha, né? Mas é muito chato estudar, ir pra escola, ver aquela professora e fazer tarefas. Qual que é o teu sentimento de ir pra escola? E principalmente agora, qual é o teu sentimento de não poder ir pra escola nessa pandemia? Poxa vida, né? Você acha que quando conhecemos as pessoas, os animais, os objetos ou as regras da escola, por exemplo, torna-se mais fácil respeitá-los? Por quê?
Então, vocês vão preencher essas perguntinhas e me mandar lá no e-mail, combinado? Atitudes de respeito. Então, nós precisamos fazer algumas coisas dentro das nossas práticas, das nossas rotinas, e que nós devemos dar respeito aos outros da mesma forma que nós temos que ter respeito conosco para que as pessoas possam nos respeitar também, né? Então, quando nós respeitamos as pessoas, respeitamos os animais, as plantinhas, o espaço onde nós convivemos, nós estamos demonstrando a nossa educação, nós estamos demonstrando que nós olhamos com carinho para aquele lugar, para aquela pessoa, para aquela plantinha, né? E aí a questão lá na página 128 é assim: você precisa gostar de alguma coisa para respeitá-la? Não, né? Muitas vezes a gente não vai gostar de todas as pessoas que vão aparecer na nossa vida. É natural. Somos seres humanos. Somos pessoas seletas. Aquelas pessoas que temos mais afinidade. É as pessoas que nós vamos gostar mais, as pessoas que a gente tem uma certa antipatia por não conhecer tão bem, ou de repente até conhece, mas de repente não gosta de algumas atitudes. Eu tenho que respeitar. Não preciso ser mal educada com essas pessoas, né? Talvez você não goste de uma determinada pessoa, mas nós precisamos respeitá-la. Talvez não concorde com algum pensamento, mas a gente precisa pensar assim: eu tenho meu pensamento, você tem o seu, e é isso que nos torna seres únicos, diferentes. Então, pensando diferente, eu vou respeitar você e você vai respeitar a mim, né? Quem decide se devemos respeitar a nós mesmos e aos outros? Isso vem lá na educação em casa, com a família, que vai fazendo essas primeiras orientações, né? E logo mais a gente vai crescendo, amadurecendo, tendo experiências de vida, e nós vamos formulando dentro de nós como eu devo respeitar o outro, por que eu devo respeitar o outro e principalmente respeitar a mim, né? Então nós temos que ter atitudes de respeito com a família, saber trabalhar em casa com os pais, com os irmãos, quem tem, com os demais familiares com quem vocês convivem, para que haja também harmonia dentro do espaço, para que haja interação, para que haja uma ligação gostosa entre todos, né? Também temos que ter cuidado e respeito pelas plantas, porque elas também contribuem para nós, elas também têm a sua parte importante para a construção da nossa personalidade, de como somos, de quem queremos ser, né? Precisamos ter atitudes de respeito com o nosso planeta, sem consumismo, sem gastar os recursos naturais de forma agitada, de forma assim que eu preciso ter. Precisamos ter esse controle, né? Cuidado com os animais, principalmente os bichinhos de estimação que nós temos nas nossas casas. Como que é o cuidado que vocês têm com eles? Vocês participam das atividades de cuidados ou vocês delegam para pai, mãe ou demais familiares que convivem com vocês? Qual é o cuidado que eu tenho com o meu espaço? No meu quarto, na minha casa, na escola, com os meus materiais. Eu sou uma pessoa desleixada que derrubo tudo, extravio, perco muito fácil, esqueço, sou assim, ai, no mundo da lua, nossa, cadê meu lápis? Cadê meu lápis? Cadê o meu lápis? Gente, eu não tô achando meu lápis. Opa, achei meu lápis. Né? Eu sou aquela pessoa assim, ai, meu lápis tá aqui. Mas eu ainda não vou apontar ele porque ainda dá pra usar. Eu sou aquela pessoa que, ai meu Deus, eu preciso ver o final do meu lápis, apontar tudo, destruir tudo, quebrar tudo. Qual é o meu cuidado com tudo isso, né? Respeito é bom? Então lá na página 134, vocês vão fazer um desenho nesses espaços, tá?
dispostos aqui no material. E vocês têm 3 situações em que uma pessoa pode demonstrar falta de respeito e outras 3 demonstrando respeito, tá? Então, vocês vão imaginar 3 situações em que não está havendo respeito e 3 situações em que está havendo respeito. Vocês vão fazer um desenho para cada uma dessas situações, ok? Vocês também vão me mandar no e-mail, tá? Então, caprichem, façam bem bonitinhos. E uma dica, se vocês seguirem o cronograma certinho durante a semana, não acumula atividade, gente. Não fica atividades para trás e para vocês terem que correr atrás depois. Vão fazendo assim durante a semana tudo que vocês têm proposto para vocês poderem também ter um tempinho livre, né? Fazendo a lista do seu bairro respeito. Então, lá na página 136, vocês vão escrever uma lista com atitudes de respeito por si mesmo e por tudo que vocês encontram ao seu redor, tá? Então, vocês vão caprichar aí na lista de vocês. O que vocês podem colocar de respeito com você mesmo, tá? Faz bem bonitinho, capricha na letra. Também me envia no e-mail essa atividade. Vai valer 3 pontos, ok? E nas páginas 141 e 142, quem ou o que você desrespeitava antes e passou a ter respeito agora? Então, vocês vão lá nas páginas 141 e 142 preencher essas fichinhas. Antes eu não respeitava, agora eu respeito. Quem ou o que eu respeitei? Quando eu respeitei, como eu me senti quando eu fiz algo que não desrespeitou, quando eu fiz algo que desrespeitou ou quando eu fiz algo que respeitou, tá? E aí vocês têm atividade em família, lá na página 147. Essa é uma atividade que vocês vão gostar bastante, vai unir todo mundo, vai juntar a família, todo mundo vai refletir, vão poder colocar, e às vezes os pais querem dar umas chamadinhas de atenção no filho, às vezes o filho também precisa alertar o pai de alguma coisa. Então, vocês vão ter essa atividade em família, tá? Vocês vão trabalhar o respeito com todos os membros da família. Assim como é preciso que os mais jovens respeitem os mais velhos, o contrário também acontece, tá? Então, ao longo dessa lição, nós falamos sobre o respeito, né? Então, vocês vão, junto com os seus familiares, discutir aí o que vocês entendem por respeito. E aí, vocês vão recortar as casinhas disponíveis no material, no encarte que tem o bairro respeito, e há 2 tipos de casinhas diferentes. Então, vocês vão distribuir pelo menos uma casinha em cada tipo para cada um dos integrantes da família, tá? E vão convidar a preencher com as atitudes que praticam e que consideram respeitosas para com o outro e as atitudes que consideram respeitosas do outro para com vocês. Então, vocês vão ter 2 casinhas. Quando eu faço o que me pedem, tá? Quando eu respeito, por exemplo, e quando eu me sinto respeitado. Por exemplo, quando me perguntam o que eu prefiro antes da decisão, buscando uma decisão compartilhada. Então, vocês vão ter 2 casinhas. Quando eu respeito o outro e quando o outro me respeita, o que eu sinto, tá? Vocês vão fazer essa atividade, essa vocês não precisam me encaminhar, mas é uma atividade que eu acredito que vai trazer mais união e harmonia dentro dos lares aí, né? Vão colocar em prática o respeito. Não que não exista, né? Mas vão acabar resgatando algumas coisas que vai auxiliar no convívio, principalmente na fase que vocês, alunos, estão, né? Quase entrando na adolescência. Então, tem muitas perguntas, muitas carências e tudo isso vai contribuir para vocês no dia a dia, para vocês poderem expor, expressar e os pais também, né? Então, agradeço vocês, aguardo as atividades de vocês no meu e-mail e
até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!